Ai, que frio. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo. Como é que eu começo esse vídeo? Então, eu tava passando ali no Instagram. Instagram não, eu tava passando ali no TikTok. E aí apareceu o vídeo dessa menina falando de mim. Aham. E aí, aquela patota, né? Aquela patotinha de sempre. Ai, o que aconteceu com a Elaine, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Geralmente eu tenho raiva disso. Geralmente geralmente eu bloqueio e deixo pra lá, porque eu tenho muita raiva disso. De, ai, o que que aconteceu com não sei o que. E aí, eu acho um pouco desnecessário, sabe? Eu acho um pouco desnecessário você ficar catando informações da vida de alguém pra deduzir coisas da vida de alguém, ainda mais da minha. Então eu morro de raiva, gente, disso, porque eu acho que não é dar conta de ninguém, sabe? Mas eu oro muito, né? E às vezes Deus puxa minha orelha. E aí, Deus me fez refletir. Você não gosta quando é com você, mas quando tá com outra pessoa famosa, você vai lá ver, curiar, né, e dar sua opiniãozinha. Aí eu parei pra pensar, nossa, pois é, né, que hipocrisia. É vivendo e aprendendo. A gente não gosta quando é com a gente, né, mas quando é com os outros, aí tá tudo bem. E aí, essa menina, ela faz um vídeo, aí ela pontua todos os tópicos que as pessoas me odeiam. E aí, eu achei bacana, porque a gente tem todos os tópicos aí pra gente falar sobre tudo hoje. Então a gente vai falar sobre tudo hoje. Aham. Eu gostaria de não comentar sobre isso. Geralmente eu não falo sobre. Gente, eu sou uma pessoa que evolui, sabe? Eu evoluo muito, porque eu sempre procuro aprender, tanto com as experiências de outras pessoas, tanto com as minhas também. É porque tudo que eu sei hoje é por causa das experiências que eu vivi, então eu tenho que pontuá-las para vocês ter uma visão, todas as informações da mão, para aí vocês ter bagagem para julgar o que vocês acham sobre mim ou não, entendeu? Eu acho que ainda vai. Ai, às vezes eu falo confuso, mas nem eu entendo. Vocês sabem que eu vivia em Anápolis, né? E aí, em Anápolis é Goiás. Em Anápolis é calmo, sabe? Tudo lá é calmo, até briga lá é calmo. E tipo assim, lá era mais leve de viver. Porque o que acontece? Ah, se você faz alguma coisa errada ou fala alguma coisa que o pessoal achou errado, é só você desligar, é só você ignorar um tempinho, sabe? Vai dormir e você volta, e aí tudo já foi resolvido. Lá na minha cidade é assim. Só que aqui é uma cidade grande, então assim, se você faz uma coisa que as pessoas acharam ruim, não é na mesma forma que você age, sabe? Então não é você ir ali ignorar e que tudo vai passar, porque não passa, porque cidade grande, o pessoal é grande em tudo, é grande na militância, é grande nos extremismos. E eu tô aqui recente, né? Meio que a forma que eu lido com tudo que falam sobre mim e etc. É a forma que eu lidava quando eu morava na minha cidade, sabe? E aí com esse tempo, eu tô tendo que eu tô tendo que achar como que é que funciona, entendeu? E o meu primeiro reflexo quando alguma coisa assim acontece, quando falam de mim, ou sei lá, quando, ai, cancelado na internet, quando essas coisas assim acontecem, o meu primeiro reflexo é ignorar. Então eu não entro em comentário, eu não respondo DM de hate. Às vezes eu respondo alguns comentários no canal, porque no canal é pouco comentário, então às vezes destaca. Eu fecho meus olhos real pra tudo. E eu também nem falo sobre o assunto em si, os assuntos que saem em si. Porque a minha saúde mental ela é muito mais valiosa, sabe? Então eu não falo sobre se eu sou cancelado ou não, eu não falo sobre se saiu treta com alguém ou não, eu não falo sobre, eu fico mais na minha, não dou atenção pra isso. Só que se eu não falo sobre, então eu abro margem pra vocês tirarem conclusões, né, da cabeça de vocês. Ou até mesmo inventarem coisas. E aí, como eu continuo não falando sobre, as coisas que inventam passam a ser verdade. E aí é mais no meu butico, né? Então hoje eu decidi também, Deus tocou no meu coração, pra eu vir aqui fazer esse vídeo, falar sobre. Porque como eu também estou evoluindo na vida, nos meus modos de pensar, eu acho justo e eu também acho que é da vontade de Deus, de eu
compartilhar essa evolução com vocês, pra vocês também evoluir. Aí vocês me ensinam, eu ensino vocês, aí todo mundo evolui junto. Porque é meio egoísta, né? Você sentir que você tá melhorando como pessoa e não passar isso adiante para outras pessoas também melhorar como pessoa, sabe? Então vamos todo mundo se ajudar. Esse vídeo aqui, eu acho que eu vou até privar os comentários desse vídeo, porque eu quero dar tempo de vocês pensar. Então se alguém aí tiver com raiva de mim e já querer digitar coisas ruins aqui, não vai poder, tá? Porque eu quero aqui só dar o meu ponto de vista de vocês, porque o ponto de vista de vocês eu já sei. Aí eu quero dar o meu ponto de vista, porque eu já fiquei calado demais, pra vocês terem bagagem pra pensar. Aí vocês decidiram que se quer ficar aqui no canal, se quer continuar me acompanhando, se não quer acompanhar, entendeu? Então é isso. Vamos lá, vamos lá. Aí sempre quando falam de mim, gente, bomba, tá? Bomba de hate, né? Mas sempre bomba. Tanto que o vídeo mais visto dela foi esse. E ela até fixou aqui de tanto visualizações, né? Então vamos falar de Elai um pouquinho? Elai ganhou Corrida das Blogueiras, né? E muita gente, inclusive, hoje já considera a vitória meio o Davi Brito, a vitória do Davi Brito no BBB. Eu já vi gente até comentando isso, né? Porque não concorda com a vitória do Elai, mas ele foi bem na competição, né? Então venceu por mérito. Recapitulando a história, Elai começou a fazer vídeos pro YouTube muito novinho. E pra quem não sabe, né, o Vitor, ele tinha um canal, mas não bombava muito, né? Tava ali no começo. Foi amigo do Ismael, né, da Ismael, e o vídeo da amizade dele está linkado aqui pra quem quiser, né, saber mais o que aconteceu, porque nesse eu vou falar mesmo do Elai. E aí, com uma inscrição que ele fez pro Corrida 3, se eu não me engano, ele estourou, começou a ganhar muito seguidor, já teve uma projeção maior. Quando entrou de fato no Corrida, começou meio tímido, né? Só corrigindo aqui, eu já tinha estourado no TikTok já, antes do Corrida. Então eu já tinha estourado antes do Corrida. O Corrida, ele foi, quer dizer, essa primeira inscrição que ela tá falando, do Corrida, ela fez eu crescer no YouTube só. Mas nos outros, eu já tava explodida. Explodida não, né? Mas eu já tava com os meus 200, 300 mil no TikTok, já tava crescendo já, com o conteúdo do TikTok no Instagram. Então essa projeção que ela falou é só no YouTube. Mas foi se destacando cada vez mais pelo carisma, pelo humor. Então, quando começou a vencer prova, aí você une uma pessoa de carisma com uma pessoa que ainda vence as provas, se torna o campeão perfeito, né? Quem não lembra aquela icônica eliminação, né? Que seria a eliminação ou da Jade ou do Elai, e no final os dois ficaram, que eram os dois favoritos, né? E foi muito icônico, ele ainda ganhou a prova lá da garota da capa, seguiu, teve uma que fala muito emocionante, fez todo mundo lá chorar com seu relato de vida, né? Venceu Corrida das Blogueiras. E aí começou as polêmicas, Polêmicas, vamos lá. porque teve polêmica com Vanessa Wolff, teve polêmica com Ismael, eu já tenho tudo aqui. Vamos lá então. A polêmica da Vanessa Wolff, vamos lá. Vou falar por altos aqui, porque dá pra entender melhor. O que acontece? Ela publicou uma vez um vídeo falando sobre Jesus. E aí tudo bem. Aí eu fui lá. Aí eu me senti realmente desrespeitado, me senti mesmo. Todo mundo tem direito de sentir o que quiser. E aí, foi um vídeo fazendo humor e tal. E aí eu comentei, isso aqui eu já expliquei. Eu vou passar por cima disso, porque isso eu já expliquei já em um vídeo já, tá? Porque quando a coisa estoura pro lado ruim, todo mundo quer saber. Mas quando tem a gente explicando as coisas, ninguém quer saber, não. Mas enfim, eu vou passar por cima só porque eu já falei isso antes já. Aí eu comentei, ai, mano, aí não. Ai, mano, aí não, né? Eu percebi que é uma pessoa que ela não tem os mesmos pensamentos que eu sobre aquele assunto. Depois de eu comentar, eu fui lá e parei de seguir. Porque não faz muito sentido você seguir alguém que você pensa diferente, sabe? E tá tudo bem. A vizinha quis o forró dela. Não faz sentido eu seguir uma pessoa que faz piada com o que eu acho sagrado, sabe? E aí tudo bem, mas foi só isso que aconteceu. Tipo, eu falei, ai, mano, aí não, e parei de seguir. Nesse ai, mano, aí não que eu comentei, embaixo dos comentários, veio um monte de gente jogando pedra. E jogando pedra mesmo, sabe? Tipo, comentários...
A porta ali abrindo sozinha. Comentários pesados mesmo, sabe? Tipo, comentários muito pesados. De xingamento, falando da minha aparência. Comentário pesado. Assim, comentário muito pesado mesmo. E aí, eu fui respondendo um por um. Mas eu fui respondendo, tipo, no começo eu fui respondendo, tipo, super de boa. Não xinguei ninguém nem nada. Só que começou a chegar mensagem na minha DM do pessoal que tava respondendo o meu comentário. E aí começou a chegar muita mensagem muito pesada mesmo. E aí eu fui pro Stories. E aí nos Stories eu falei. Aí nos Stories eu falei uma coisa tipo assim. Ah, aqui, achei. Aí eu falei assim que existia gay cristão sim e tal. Para as pessoas não virem colocar o ponto de vista goela abaixo de ninguém, né? E tal, não sei o quê. E que eu tava recebendo muitos comentários agressivos e péssimos, e que isso me dava nojo de algumas pessoas da comunidade. E aí no próprio stories que eu falei, gente, eu comentei, ai mano, aí não, e veio uma chuva de comentário. Aí eu comentei, se eu fizesse um vídeo debochando de Exu ou algo do tipo, vocês não iam gostar. E aí foi isso, gente, aí vai lá e cancelada na internet, porque tá falando que cristão é perseguido. Aí foi tantos comentários assim agressivos que eu fui e postei esses stories. E aí começou a vir um monte de gente de novo, mandando DM pra mim. Mas aí foi isso, gente, tá? De treta mesmo comigo e com a Vanessa Wolff, nunca teve. Pelo menos da minha parte, não. Nunca teve. Teve um print que vazou de eu falando. Que o menino falou um monte de coisa lá, das piadas dela. Aí eu falei, ai, piadas que. Pra mim, é piadas igual às piadas do Léo Lins, assim. Ai, mas eu só falei aquilo também, gente, porque, tipo assim, eu já tava lendo tanto comentário ruim, me desrespeitando, que eu também já tava sem paciência, sabe? Eu tava sem paciência pra responder. Aí eu respondia bem grosseiramente, assim, bem no momento da raiva mesmo. E foda-se, tanto que vazou um monte de mensagem, assim. Mas de treta comigo e com a Vanessa, nunca teve. A treta foi com o povo do Twitter, entendeu? Tanto que depois disso eu vi ela. Eu acho que foi numa estreia do Corrida, eu acho, que foi logo depois. Aí eu cumprimentei de boa, ela me cumprimentou também e tal. E aí eu vi ela recentemente agora também na estreia do Corrida de novo. Aí eu fui lá, falei, oi, e aí, gata? E ela, e aí, gata? E tal. E nos stories que eu postei, falei, ai, gente, a Vanessa Wolff fez uma piada e eu me senti desrespeitada e tal. E eu falei, mas tipo assim, sobre ela eu não falei nada. E logo depois eu falei sobre o pessoal que tava me atacando, entendeu? Sobre ela eu só falei que eu me senti desrespeitado mesmo. Mas eu me arrependo de algumas coisas. Eu me arrependo de uma coisa, na verdade. Sobre o meu pensamento sobre aquilo, gente, eu continuo tendo o mesmo pensamento. O mesmo. Eu continuo, assim, achando que pelo menos naquele momento fui perseguido, sim. Porque você abriu a sua DM. E não só perseguido pelo pessoal da comunidade, mas sim perseguido pelo pessoal da comunidade e também pelo pessoal da igreja, tá? Porque assim, você abrir a sua DM todo dia e receber ai, crente nojento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tipo, comentários muito pesados, assim, em relação a essa parte da minha vida, você só tá indo na minha DM pra me xingar porque eu sou uma gay crente. Então assim, né? O que eu falei naqueles stories, eu continuo achando, tá? Eu continuo pensando, sim. Mas a única coisa que eu me arrependo é do modo que eu lidei com tudo, sabe? Eu falei pro meu pai, depois de um tempo, fui visitar meu pai e tal. Aí ele perguntou sobre a minha vida e tal. Aí eu comentei as coisas que aconteceu. Aí eu comentei também sobre esse ocorrido e tal. Aí ele pegou. Aí eu peguei e comentei, né? Eu falei, ai, pai, teve umas treta aí também e tal. Que eu vi esse conteúdo aqui e tal, aí o povo começou a me atacar. E aí eu fui lá e fui também. Aí eu fui defender minha fé também pra esse povo e tal. Meu pai é pastor. Aí ele pegou e falou. Aí ele pegou e me fez pensar, sabe? Tipo assim. Foi a forma certa pra lidar com isso? Aí eu fiquei pensando assim, será que foi a forma certa? A forma certa no que eu falo assim, deixar o ódio das pessoas me dar ódio também? Eu podia só ter visto o Reels, ter me incomodado e ter parado de seguir em silêncio, sabe? E continuar falando sobre Deus no meu perfil, falando sobre Jesus no meu perfil e tal. Porque na minha cabeça naquele momento eu tava defendendo a minha fé. E eu tenho que defender minha fé com unhas e dentes. Sabe, na minha cabeça é assim. Só que não, sabe? Meu pai sempre me disse muito pra eu agir como Jesus agiria. Antes de fazer alguma coisa, eu pensar o que Jesus faria. E olhando hoje em dia, Jesus não teria respondido aquela grosseria
com mais grosseria, sabe? Só que hate, gente, é uma coisa que corrói muito a cabeça da gente, sabe? Corrói demais, assim, que corrói muito. Então, quando você vê muitas pessoas de todos os lados falando coisas ruins sobre você, sendo que você nem começou, sendo que aquela situação você começou com respeito, então, quando você vê que você tá sendo atacada por todos os lados, isso sobe na sua cabeça, isso vai te deixando com raiva. Vai te deixando, sabe, aquilo vai subindo na sua cabeça e você vai pegando aquela raiva que aquele pessoal tá mandando pra você e você vai descontando essa raiva também, sabe? Tipo fogo contra fogo. Porque se a gente quer defender alguma coisa, existem maneiras de. Eu aprendi muito isso. Se a gente quer defender alguma coisa, existem maneiras de defender esse algo. E é isso, gente. É sobre isso, né? Tudo que eu vou falar aqui, a gente pode tirar algo bom, algum conselho, alguma evolução pessoal. Com a raiva, a gente nunca faz nada certo, sabe? Ai, todas as vezes que eu fiz alguma coisa com raiva no coração, nada deu certo, gente. As polêmicas, porque teve polêmica com Vanessa Wolff, teve polêmica com Ismael, eu já tenho tudo. Então, ela fala sobre a polêmica com o Ismael, né? Pra você que não sabe, porque, tipo assim, gente, na minha cabeça, todo mundo sabe de tudo que acontece. E de tudo que aconteceu na minha vida. Só que o que acontece? Não é uma bolha. Esse negócio aqui de hate, de não sei o que eu sofro, é uma bolha, sabe? Tem outra bolha que nem sabe de nada, de Vanessa Wolff, de Ismael, de crente, de nada, sabe? Então, assim, provavelmente algumas pessoas aqui também não sabem de nada, então eu vou explicar. Eu era amigo do Ismael, né? Porque a gente morou na mesma cidade e tal, a gente é de Anápolis e tal, aquela coisa. E hoje em dia eu não sou mais, e nesse meu tempo assim, a nossa amizade acabou e tal, aquela coisa. Só que é um assunto, como que eu vou dizer? É um assunto que eu não fomento, sabe? Então, assim, eu não sei porquê. Eu não sei o porquê. Ainda é um motivo que as pessoas acham que as pessoas me odeiam por causa disso, que eu não sou mais amigo dela. Porque assim, muitas pessoas acham que ela me ajudou a entrar no Corrida, e aí depois que eu entrei, aí eu larguei de mão dela. Aí eu falei assim, ai gata, vai pro seu aí que eu já te usei mesmo pra entrar lá, que você me apresentou o projeto e tal. E que eu vou ficar aqui mais famosa que você, já que eu entrei e você não. E tal e tudo mais. E aí eu passei como a amiga que usou a outra e deixou de lado, sabe? Só que, gente, não foi isso, tá? Eu também não vou explicar o que foi, porque assim, a nossa amizade foi muito intensa. E foi muito íntima, sabe? Não íntima no caso a gente quase namorou. Não foi assim. Mas foi muito íntima porque ela teve no momento que eu mais precisei. E eu estive no momento que ela mais precisou. E a gente fazia parte da vida uma da outra, sabe? Tipo, nos momentos assim, íntimos mesmo, sabe? De coisa de. Ah, não vou ficar falando muito, assim. Mas em momentos que uma tava sofrendo demais e a outra também tava sofrendo demais. E a gente compartilhava tudo e a gente se ajudou muitas vezes, muitas vezes mesmo, assim, e tal. Só que antes do Corrida já, a nossa amizade, ela já tava meio estremecida, sabe? Já tava meio estremecida assim e tal, porque ela tinha um modo de pensar sobre a vida e sobre tudo que eu tinha outro modo de pensar sobre a vida e tudo. E tipo assim, não necessariamente eu tô certa ou ela tá certa, sabe? Sabe quando só vocês não pensam igual? E aí, por não pensar igual, ela me machucou já. E não foi uma vez, e não foi duas. E por a gente pensar diferente também, eu já machuquei ela também. E não foi uma vez, não foi duas. Isso tudo antes do Corrida, sabe? Então eu entrei, tudo aconteceu e tal. E aí, depois que eu saí também, a gente já tava um pouco estremecida, assim, e tal, aquela coisa. E aí eu decidi não ter mais, sabe? Tipo, não tava me fazendo bem. Com certeza também não tava fazendo bem pra ela. E aí eu só decidi não continuar mais com essa amizade. A gente ia mudar junto pra cá, a gente ia morar junto e tal. Só que morar junto também e pensando diferente. E não sobre o Corrida, tá? É sobre coisas da vida mesmo. Sobre amizade, sobre coisas do dia a dia mesmo, coisas simples, assim, que a gente pensava muito diferente. Decidi não levar pra frente. E a gente já conversou sobre isso. A gente conversou, não foi uma vez. Se eu não me engano, foi umas 3 vezes que a gente conversou. E aí eu pontuei tudo com ela pontuou tudo comigo também. E tipo assim, eu acho que isso machucou. Eu não acho, né? Machucou muito. Essa quebra de amizade
Me machucou também, sabe? Não me machucou tanto, porque eu já tava. Porque partiu de mim, né? E aí ela mudou pra cá, eu mudei pra cá. E aí teve muita inflamação da internet também, porque quando as duas pessoas estavam muito juntas e param de se falar, e uma cresce e a outra não, e aí fica. Cresce também é ponto de vista, né, gente? Rola muito coisinha e tal. E aí isso mexe muito com a cabeça da gente. Então rolou aqui, umas alfinetadas aqui, da parte dela. E aí depois eu respondi algumas vezes. Gente, algumas 2 vezes assim. Sabe? Foi bem superficial. Porque assim, pelo tudo que a gente viveu, eu não tenho coragem e eu também não me sinto confortável de fazer um exposed. Até porque as duas têm pós e contras da amizade pra fazer algum exposed aí. Eu não me sinto confortável em ficar. Ai, gente, isso que eu vivi com ela. Sabe? Isso que ela me fez passar. Ai, gente, me senti isso por ela. Tanto que eu nunca falei, aconteceu isso e isso comigo e com o Ismael. A gente viveu isso e isso. Eu me senti lesado aqui. Eu senti que ela não foi tão amiga aqui. Ou eu senti que, que não sei o que, que não sei o que. Eu não me sinto muito confortável em abrir essa parte da minha vida. E na maioria das vezes, quando eu falei sobre ele, eu falei por altos, assim, tipo, eu conheço, já fomos amigos, hoje em dia só não. Só isso que eu falo, assim. Mas por que eu não falo muito sobre isso? Porque eu não. Porque eu não. Por mais que ela tenha um público maior que o meu, eu não acho justo eu ficar inflamando nada que gere hate pra ele, sabe? Ou pra qualquer outra pessoa que eu não falo mais. Então, assim, eu não sou mais próximo do Eric, por exemplo, da Lid, do grupo que eu era e tal. Mas vocês não vê eu falando, ai, gente, acabou por causa disso. Ai, eu me senti lesado por causa disso. Ai, porque tal pessoa é tal pessoa. Gente, eu não me sinto confortável porque o hate que eu levei durante toda a minha vida, inclusive lá de família, na época que eu nem mexia com a internet, eu não acho justo eu influenciar esse hate pra outras pessoas, sabe? E tipo assim, por mais que tenha passado momentos ruins, ou eu tenho provocado momentos ruins em alguém, estamos falando do Ismael, né? Por mais que isso tenha acontecido assim, eu não acho justo, não fico confortável gravar um vídeo e falar sobre uma pessoa e os momentos negativos que a gente teve, sabe? Eu não me sinto bem. Então, assim, ela já deve ter contado a história sobre todo o enredo da nossa amizade por aí e tal. Eu não cacei, eu não assisti, nem fui procurar. Mas provavelmente ela deve ter falado. Porém, o que acontece? Existem 2 lados, né, da história e tal. Então, em situações ela pode ter pegado um ponto de vista, só que o meu ponto de vista é totalmente diferente. Eu não gosto de ficar levando briga pra frente, sabe? Pra mim, eu quero cortar aqui, pronto, acabou, e vamos viver a nossa vida, sabe? Tanto que eu já conversei, a última vez que eu conversei com ela, foi quando um amigo meu morreu. Um ex-amigo meu também, que esse era esse, que a gente, quando a gente era adolescente, a gente brigava demais. E aí ele morreu e tal. E aí eu fiquei muito mal, porque, tipo assim, por mais que a gente não se falava mais, quando eu ia em algum lugar, eu ficava torcendo pra ele estar, pra eu ver ele, pra gente se ver. Sei lá, ele gostava muito de RuPaul. E eu ficava torcendo pra ele um dia entrar no RuPaul Brasil, ou sei lá, crescer também na internet, sabe? Porque ele fazia música. E por mais que a gente trocava farpas, assim, porque na nossa cidade é pequena, né? A gente trocava farpas, a gente falava uma mal da outra e tal. Mas assim, não na internet, mas pras bichas, assim, sabe? Quando ele morreu, eu fiquei assim, gente, toda briga que a gente teve, toda coisa que a gente teve, tipo, não é nada, sabe? Ele não vai mais voltar. Ele morreu e ele não vai mais voltar. Ele não vai poder construir nada e tal. E tipo assim, quando a gente morre, a gente. Não importa se a gente tá com raiva do coração, se a gente tá brigado, se a gente ama alguém, ou se a gente tem muito dinheiro ou muito seguidor. Gente, quando a gente morre, a gente não leva nada, nem sentimento. E aí eu saí mandando mensagem pra todo mundo assim que eu não converso mais. Inclusive pro Ismael, aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei. A gente conversou e tal. Só que eu senti que ele tem muita raiva no coração ainda a respeito desse nosso assunto. Eu não julgo também, ele tá no direito dele, sabe? É, E aí a gente conversou e aí eu pedi perdão pra ele. Mas eu não pedi perdão pelas coisas que eu fiz. Eu pedi perdão de como eu fiz.
Igual falei pra vocês. Igual eu falei pra vocês no negócio da Vanessa Wolff. Eu não me arrependo de ter me incomodado, porque eu me incomodei mesmo. Mas eu me arrependo da forma que eu agi, sabe? De, tipo, tratar a raiva com raiva. Eu fui pedir perdão pra ele se alguma coisa que eu fiz foi de alguma forma desrespeitosa com ele, sabe? Se a forma que eu fiz machucou ele. Então, às vezes a gente faz algumas coisas que a gente acha certo, mas de uma forma errada, sabe? E foi isso que eu cheguei nele e falei. Aí, tipo assim, eu falei, olha, eu não me arrependo de ter me afastado de você. Não me arrependo de ter pegado o caminho mais distante do seu e tal. Mas eu me arrependo se. Mas eu te peço aqui desculpa se. Eu peço desculpa se teve alguma forma de eu ter feito isso que te machucou, sabe? Que te desrespeitou e tal. E aí ele não entendeu muito, assim. E também é um pouco difícil de entender, assim. Eu não julgo. Mas eu acho que aqui eu expliquei melhor, né? Eu acho que aqui eu expliquei melhor, né? Sabe, eu não quero que uma pessoa se vá, sendo que eu sinto que tem coisas pendentes, sabe? Eu odeio ficar pendente. Mas foi isso mesmo, gente. E eu não, e o assunto acaba aqui, tá? Até porque é um assunto pessoal. Se ela tem alguma coisa pra falar, eu prefiro que fale na minha cara. Ai, eu falei isso de uma forma muito agressiva, né? Não é dessa forma rude. Tipo assim, se tem algum ressentimento, alguma coisa, pode falar comigo, pode me mandar mensagem, igual eu sempre mando. Não pra ela, né? Pra ela também, igual eu falei pra vocês que eu mandei pra ela faz um tempo. Mas pra toda pessoa que eu tenho alguma coisa pendente, eu mando mensagem de boa. Eu não sinto vergonha nenhuma. Então, assim, eu acho que se a gente tem alguma coisa pra resolver, a gente resolve na nossa, sabe? Tipo, se for pra resolver alguma coisa assim. Mas abrir algum vídeo e falar mal de alguém, apontar o dedo pra alguém, isso não é algo que eu me sinta bem fazendo, então vocês não vão ver eu fazendo. Ah, mas você nunca falou mal dela, Elai? Lógico que eu já falei, gente. Mas o que acontece? Quando eu tô com um amigo bem amigo mesmo, eu falo mal de muita gente, sabe? Eu falo sobre as minhas inseguranças, eu falo sobre coisas que eu não gosto, sabe? Porque a gente tá naquela íntima ali de amigo. Ah, amigo, vem aqui pra casa. Então, assim, eu falo com um amigo meu aqui, em casa, né? Igual, provavelmente ela já falou de mim também pra muita gente já falou de mim aí por aí e tal. Porque quando a gente tem um amigo, a gente tem que ter essa intimidade e poder se sentir seguro pra falar alguma coisa, né? Mas assim, abrir a câmera, falar pra público, em público, em YouTube, em TikTok, não é de mim, sabe? Eu não me sinto confortável em fazer. Então, não vou falar mais sobre esse assunto não, tá bom? E teve também o mau uso do dinheiro, que ele disse que, na verdade, ele poderia ter usado. Então, assim, há 6 meses atrás, ele fez um vídeo falando que ia voltar pro CLT. E lógico, né? A gente vê o glamour dos influencers, de uma pessoa que venceu, que tem uma projeção, ainda mais. Acaba surgindo, eu acho que uma comparação com a Ismael, né? Que é muito grande hoje, muito grande mesmo. Comprou uma casa enorme, uma mansão, uma coisa assim, maravilhosa. Você fica, essa pessoa não se deu bem. Essa pessoa falou, pô, ele é um perdedor, né? É que esse. Eu queria em tópicos, né? Só que ela dá um tópico aqui, lá na frente ela resgata o mesmo tópico daqui. Então vamos colocar tudo num tópico só. Sobre o dinheiro, o mau uso do dinheiro. O mau uso do dinheiro que eu tive. E lá na frente, ela fala sobre minhas visualizações e sobre eu voltar pro CLT. E sobre também a comparação que o pessoal tem de mim e do Ismael. Porque o Ismael, ele tem milhões de visualizações e milhões de inscritos. E milhões de milhões de milhões. E eu tenho um AirPods. Aí vem essa frase, né? Que ele é um perdedor, ele não venceu, ele não ganhou, ele é um fracassado. Aí tudo bem. Vamos começar por partes? Vamos começar por partes? Vamos começar por partes, então. Quem não vive da internet. Deixa eu ver se tá gravando. Ah, eu perdi a meada do pensamento. Mas vamos voltar aqui de novo. Mau uso do dinheiro. Mau uso do dinheiro. Gente, não existe mau uso de dinheiro. Não existe. Existe uso de dinheiro, tá? Eu vou tentar explicar aqui pra vocês. Isso de você ver como mau uso do dinheiro não é sobre a pessoa ter usado mal o dinheiro. É sobre você espelhar na pessoa o que você faria com o dinheiro que a pessoa tem. O que a pessoa alcançou, entende?
Então, assim, a frustração das pessoas por eu não ter investido esse meu dinheiro em algo a mais foi porque eu não fiz com o dinheiro que eu ganhei o que vocês fariam com esse dinheiro que eu ganhei. Deu pra entender? Então, assim, aí vocês julgam que foi um dinheiro mal aproveitado, um dinheiro mal investido e tal. Mas aqui não existe mau uso. Dinheiro é dinheiro, gastar é gastar. Então, assim, vamos supor, eu fui pro corrida e o meu sonho era comprar 100 mil reais de pote de café, ou de saco de café, ou sei lá, de brita. Eu não vou achar que é um mau investimento, porque foi a vontade da pessoa, sabe? A pessoa teve o dinheiro, era a vontade dela, ela foi lá e gastou. Tá se sentindo realizada? Que bom, sabe? Ela gastou o dinheiro que era dela. Mas vamos supor, eu sou um de vocês. E então, por que que eu, que sou vocês, achei que foi um mau investimento do dinheiro? Porque se fosse eu não teria comprado 100 mil reais de sacos de café. Porque isso não dá lucro. Eu teria dado entrada numa casa, depois eu teria comprado um carrinho. Depois eu teria pago a minha carteira de motorista. Depois eu teria colocado no banco pra render. Vocês deu pra entender esse ponto de vista? Eu que sou vocês, eu só achei o mau investimento porque a pessoa não investiu do modo que eu achei que seria melhor. Mas não é porque você acha que é um caminho melhor que é o certo. É nesse ponto que eu queria chegar. Eu ganhei o dinheiro. E aí, tudo bem. Aí eu ganhei, gente, mais de 100 mil reais. Só que acontece, gente, eu fui gastando. Eu fui gastando. Eu vim de uma cidade pequena. Não tão pequena, mas eu vim de uma cidade comparado com aqui, é pequena. E eu não sabia como que aqui funcionava. Primeiro, tudo isso aqui eu já expliquei em vídeos separados aqui do canal. Mas eu vou voltar pra cá porque eu vou colocar até uma thumb chamativa e um título chamativo pra render isso aí. Porque, gente, vídeo de explicação ninguém vê. Aí só quando estouram da treta, aí o povo vai assistir. Eu fui gastando e eu não sabia como que aqui funcionava. Eu não sabia que aqui tinha multa tão grande de contrato. Já gastei mais de 15 mil reais de quebra de contrato de aluguel. Eu nunca tive esse dinheiro líquido na minha mão. Teve um dia que tinha no meu Nubank 100 mil reais líquido, assim, pra eu gastar. E aí eu mandei um print pro meu pai, chorando, assim, ai pai, eu nunca tive esse dinheiro e tal. Eu nem sei o que que eu faço, sabe? Então, assim, eu nunca tive esse dinheiro na minha mão, eu nunca tive essa oportunidade. E a primeira vez. Gente, e a primeira vez que eu tive, eu não sabia o que fazer. Então, assim, se aparecer alguma coisa que eu queria, eu gastava, sabe? Se aparecer alguma oportunidade, eu ia lá e pagava alguma coisa que eu queria. Então, assim, hoje em dia eu não vejo como eu investi o dinheiro errado, sabe? Eu fiz o possível com a cabeça que eu tinha naquele ano. E eu fiz muita coisa boa, sabe? E no vídeo que eu já falei sobre isso, eu já falei sobre isso. Então, assim, eu gastei com que naquele momento me trouxe paz. Até porque o dinheiro era meu. Então, assim, eu poderia ter gastado com o que eu quis. Eu gastei com o que eu quis. A parte do dinheiro, a gente já pode pular? Vamos pular? Mas eu não quero jogar pedra em vocês, falando, ai, porque vocês entendem errado, que não sei o que você quer. Não, porque eu entendo também esse julgamento. E eu não tiro a razão de vocês, não. Tipo, eu não tô errado, nem tô certo, nem vocês estão errados, nem estão certas, por achar que eu deveria ter feito mais com o meu dinheiro. Até porque somos humanos, né? E humanos e pessoas olham pra outras e falam, eu não faria isso com isso. E tá tudo tranquilo, tá? Tá tudo bem tranquilo mesmo. Eu tô vivendo pela primeira vez. Tanto vocês estão também vivendo pela primeira vez. Entendeu? Então, assim, se a gente morrer, não vai ter uma segunda fase. Tá todo mundo vivendo pela primeira vez, tá todo mundo aprendendo pela primeira vez. Tá tudo bem vocês também achar que eu gastei de forma errada ou algo do tipo, mas eu quero trazer vocês também pra esse pensamento que eu tenho hoje em dia, sabe? De tipo, gastar algo errado é pontos de vista diferentes. Bom, eu amadureço e aí vocês amadurecem comigo e eu amadureço com vocês e vocês amadurecem comigo. Aí ela falou aqui também, ó, ele foi de uma ascensão muito grande de contrato com a Dia, de não sei o que, pra uma queda, que teve que ir pra um lugar mais humilde, sair. Como que é sair do quê, menina? Deixa eu falar.
convenhamos, as pessoas pegam ali um pouco de ranço, sim. Mas algo muito triste, né? Porque eu sinto que ela foi de uma ascensão muito grande, contrato cada dia, tudo assim muito intenso, pra uma queda de ter que ir pra bairros mais humildes, né? Sair de apartamento caro. Ir pra bairros mais humildes, sair de apartamento caro. É um ponto de vista que quem não me acompanha tem esse ponto de vista mesmo. Quem não me acompanha tem super esse ponto de vista. Mas eu vou tentar explicar aqui pra você. Inclusive, menina, qual que é o seu nome? Tainá Fofocas. Inclusive, Tainá Fofocas e pessoal que tá me assistindo, eu vou trazer vocês aqui pra vocês pensar comigo. Vamos pensar comigo? Eu vim pra São Paulo, fui pro centro. Porque o centro, ele é perto de tudo. Só que o que acontece? Pra quem acompanha sempre, e quem me acompanha, sabe que eu não sou uma pessoa que, se tem muito dinheiro, vai comprar alguma coisa cara pra sustentar. Se eu tenho muito dinheiro, vai pra um lugar luxuoso pra sustentar, pra mostrar pros outros. Eu não sou assim. Eu não fui criado assim. Eu não tenho vergonha de estar num lugar humilde, de comprar coisas humildes. Eu não tenho vergonha de coisas simples. Eu não tenho vergonha nenhuma, tá? Mas o apartamento que eu tava aqui era muito grande no centro. Primeiro, eu só mudei pra ele porque eu vim morar em São Paulo com mais duas pessoas. E aí essa primeira pessoa fazia faculdade e teve que voltar pra minha cidade. Essa terceira pessoa foi um convívio meu, assim, porque a gente era ex. Então não deu certo também, essa pessoa saiu. Aí eu fiquei sozinho nesse apartamento grande. Eu não mudei pra esse apartamento luxuoso porque eu queria mostrar que eu ganhei o corrida. Entendeu? Era R$ 3.000 de aluguel. Eu mudei para esse apartamento grande porque era 3 pessoas. E dividido para 3 ia dar 1.000 para cada. Então ia sair barato. Entendeu? Então, assim, muitas pessoas acham que eu saí de um apartamento grande e vim para uma casa humilde, para um bairro mais distante, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Porque eu não tenho mais dinheiro, porque eu flopei, porque não sei o que, que não sei o que. Mas primeiro, eu não fui. Mas explicando aqui. Primeiro, eu não fui pra esse apartamento grande pra ostentar e pagar coisas caras pra mostrar pra vocês. Segundo, eu só fui pra lá porque eu tava com duas pessoas pra dividir o aluguel. Mesmo com o dinheiro do corrida, eu não queria gastar tudo isso não, tá? E aí não deu certo. E aí eu vim pra cá, pra essa casa mais humilde, porque eu não tinha mais quem dividir o aluguel lá e eu nem queria dividir mais com ninguém, porque da primeira vez não deu certo mesmo. Então eu vim para um lugar mais humilde, porque primeiro eu não tenho vergonha de morar num lugar mais humilde, mesmo ganhando, mesmo tendo ganho o Corrida das Blogueiras. E segundo, gente humilde da onde? Essa casa aqui, ela é grande. Ela é mais humilde que o apartamento que eu tava, mas essa casa aqui, vocês lembram onde eu morava? Onde eu morava, eu dividia a casa com um gambá, que morava em cima do forro da minha casa. E por fora, assim, a parede era de. Parede não, as portas eram de madeira. Já invadiram minha casa pra roubar minhas coisas e roubaram. Porque a porta era de madeira e tal. O quintal era só terra, assim. Tinha uma floresta atrás da minha casa, que a Scarlett ia pra lá e tal. Então, assim, gente, isso aqui. Eu não sei. Eu não. Eu só agradeço. O que vocês veem como humilde, eu vejo como algo normal pra mim. Eu tenho uma sala, um hall de entrada, um banheiro enorme que parece um quarto. Eu não tô falando isso pra. Eu não tô falando isso pra me gabar ou algo do tipo, sabe? Porque se eu encontrasse uma mais barata que tivesse menos que isso, eu alugaria. Porque eu não tenho vergonha nenhuma de ir pra um lugar menos maior pra economizar, não. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma. Isso aqui pra mim já é luxo. Isso aqui pra mim já é muito luxo. Porque antes eu não tinha isso. Eu não tinha, não. Então, assim, então vamos recapitular. Eu morava em um apartamento grande porque eu era para dividir com outras pessoas e ia ser mais barato. Mudei pra cá porque eu não ia dividir mais com ninguém. E eu não ia ficar pagando R$ 3.000 de aluguel só pra mostrar pra vocês que eu continuo no patamar de vencedora do Corrida das Blogueiras. Porque isso não é de mim. Se eu quisesse voltar pra aquele apartamento, eu voltaria. Eu tenho recursos pra voltar a morar no centro. Eu tenho meios pra ganhar mais dinheiro pra voltar a morar no centro. É só eu começar a fazer react e falar da vida do Davi Brito. E falar das tretas dos famosos. E começar a fazer expose de gente que eu não falo mais.
Vocês acham que isso não me traria muito seguidor e muito dinheiro? Gente, se eu quisesse estar lá no centro numa vida pra mostrar pra vocês que eu ainda tô no patamar de vencedora do Corrida das Blogueiras, eu tinha feito isso, eu tinha ficado lá, na verdade. Porque eu também tenho sonhos, sabe? Eu tenho objetivos, então todo o dinheiro que sobra eu junto pra comprar algo que eu quero lá na frente. Eu não vou morar num apartamento de 3.000 reais, pagando 3.000 reais, sendo que nesse aqui mais humilde eu pago 1.000, sobra 2.000 pra eu juntar e dar entrada numa casa daqui a um ano. Ah, o do voltar pra CLT. Gente, Ai. Mas assim, eu também entendo o ponto de vista de vocês. Porque quando a gente acompanha um youtuber que tá crescendo muito, ou alguém que tá crescendo muito, nesse meio, sempre alguém que tá crescendo muito, ele compra uma casa, ele sai de um apartamento e vai para um melhor, entendeu? Ele compra um carro, ele compra um iPhone da hora, do momento. Então a gente espelha isso em outros que tá crescendo também. Enquanto um que tá crescendo não faz isso, é sinal de que ele flopou, é sinal de que ele tá em decadência, é sinal de não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu não julgo vocês com esse ponto de vista, porque eu também era muito assim. Antes de mudar aqui pra São Paulo, eu também era muito assim, sabia? Eu olhava pros caras crescendo e eles indo para apartamentos maiores, eu queria isso também. Morar no centro também era status. Eu não fui pro centro por causa de status, mas eu entendia que as pessoas olhavam pro centro assim, entendeu? Então, assim, esse ponto de vista que vocês têm dos youtubers também é um ponto de vista que eu tinha. Então, se alguém não tava fazendo tantos views, também era um julgamento que eu tinha dentro, sabe? Tipo, ele tá flopando. Eita. Então, assim, eu não julgo tanto vocês, porque eu também era assim. Mas é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra trazer vocês pro ponto de vista que eu tenho hoje em dia, entendeu? Mostrar pra vocês que não é só isso. Que pode ser uma situação diferente do que a gente pensa. Entendeu? Que a gente não sabe da história inteira. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra contar a história inteira pra vocês. Então, assim, eu não julgo vocês, esse pensamento que vocês têm sobre mim, mas eu tô dando um aparato aqui pra vocês tentar mudar esse pensamento também que vocês têm sobre mim, entendeu? Mas se não quiser mudar também, gente, tranquilo. Mas aqui eu tô dando aqui pra vocês o Monjaro. E aí, tudo bem. Aí, sobre voltar a CCLT. Gente, quando eu falei isso, o povo pensa, nossa, porque não tá dando mais dinheiro o canal, tá passando fome, que não sei o que. Só que o voltar pro CLT é uma complementação de renda, entendeu? Sempre quando a gente ganha algo, se a gente ganha mais, é algo a mais e facilita mais a nossa vida. Qualquer oportunidade de juntar dinheiro, eu vou estar juntando dinheiro. E eu não vejo problema nenhum em voltar pro CLT. Eu não vejo problema nenhum. Porque assim, mesmo se eu tivesse 50 mil juntado, 60 mil juntado, 70 mil juntado no banco, coisa que eu não tenho. Se eu tenho um objetivo, eu não tenho problema nenhum em caçar outros meios pra juntar mais dinheiro. Eu não ganho 10.000 reais por mês, não. Mas se eu não quisesse voltar pro CLT hoje, gente, eu não precisaria voltar. É algo que vai me dar mais dinheiro pra eu juntar mais, entendeu? E eu não tenho vergonha nenhuma, porque 90% dos brasileiros da nossa população é CLT. O CLT, ele move o mundo. Mas eu entendo que é um susto pra vocês também. É um susto pra vocês. Mas assim, eu também chamo vocês pra vocês verem mais a fundo. Porque eu posto uma capa dessa de voltando pro CLT no YouTube. Aí todo mundo tira o print dessa capa e vai falar por aí que eu tô sem dinheiro passando fome. Sendo que no próprio vídeo eu falo, gente, eu quero comprar uma casa. Então eu só vou voltar pro CLT, só tô procurando o CLT porque eu quero complementar a renda. Porque a renda eu já tenho, eu quero complementar lá. Quando vocês veem um negócio desse, gente, vai ver o conteúdo, sabe? Ver a explicação da pessoa. Porque o que eu mais tenho aqui de pessoa que me odeia é gente que viu o título assim, viu treta Elai Vanessa Wolf, treta Elai Ismael, treta da bicha crente. E decide que eu sou uma pessoa horrível e pronto, e quer me odiar, entendeu? Sendo que não foi lá ver o contexto, não assistiu meus vídeos explicando, não veio na minha DM perguntar, é só perguntar. E sobre a parte do flopar, e comparação a eu e o Ismael, mas o flopar, eu vou trazer vocês mais um ponto de vista pra vocês pensar de outra forma também. Em que contexto o flopar, ele se afirma?
né? Ele é válido. Porque assim, ela falou aqui, inclusive, Diana. Quem? Tayana Fofocas. Inclusive, Tayana Fofocas. Você falou aqui sobre. O último vídeo dele teve 12 mil visualizações. Se você pôr 12 mil pessoas numa sala de aula, você acha que vai caber todo mundo? Se você pôr 5 mil pessoas numa sala, você acha que vai caber todo mundo? Vocês estão muito acostumados, e eu falo vocês porque eu também era assim, até eu começar a viver nesse meio e ver que tem diferentes pontos de vista. Nós somos muito acostumados a ver alguém com 1 milhão, por exemplo, 500 mil. 500 mil pra cima é muito, deu certo. E a gente esquece que o 12 mil de pessoas é um número muito grande, estrondosamente grande. Não cabe numa sala. A gente acostuma com isso aqui e a gente esquece que isso aqui já é mais que isso aqui, ó. Já é mais que 1000 pessoas. No meu começo, eu tinha 200 visualizações, 300. Às vezes batia 500, eu barbarizava lá em casa. E agora eu tenho 12, 5, 7. Gente, eu sou muito grato. Eu sou muito grato. Muito demais. Fracassado. Mas isso é meio que uma opinião pessoal de vocês, né? Porque assim, se vocês parar pra pensar, todas as minhas contas estão pagas. Todas. Internet, luz, água, tudo. Aluguel. Eu não devo ninguém. Eu tô ajudando minha mãe a reformar a casa dela. Eu reformei essa casa aqui. Todo ano, eu vou umas 2, 3 vezes, volto pra minha cidade 2, 3 vezes. Eu tô vivendo sozinho em São Paulo, na capital. Gente, eu tô vivendo sozinho em São Paulo, na capital. Eu não passo fome. Eu não passo necessidade. Eu não devo ninguém. Eu não devo ninguém. Só o Serasa. Mas é um nome sujo que eu tenho desde Anápolis, tá? Que é falta de vergonha na cara que eu não pago. Flopar pra quem? Sabe? Eu entendo esse pensamento de vocês, de achar que eu tô por baixo, de achar que eu não tenho muito números. Mas assim, os que eu tenho já tá me proporcionando tudo isso. E tipo, flopar porque viu uma capa de vídeo de eu falando que eu ia voltar pro CLT, aí eu trago esse pensamento comigo, assim, eu trago vocês pra pensar comigo. Os pais e as mães de vocês que estão falando que eu flopei são CLTs. Muitos de vocês que estão falando que eu sou flopado, que eu tô voltando pra CLT porque eu sou fracassado, vocês são CLTs também. Vocês floparam também? Vocês fracassaram? Vocês são fracassados? Os pais de vocês são fracassados? Não é um pensamento elitista? A gente luta tanto com esses pensamentos elitistas e não sei o quê, de rico querendo ser mais que pobre, e pobre ficando rico e querendo ser mais que os antepassados deles que foram pobres. E a gente não defende tanto essa pauta de tipo, você é rico, você não é melhor que ninguém, não. Então, assim, flopar pra quem? Sendo que o CLT é um trabalho que 90% dos brasileiros tá nele. Então, 90% dos brasileiros são flopados, são fracassados. E, tipo assim, hoje em dia, eu ganho muito mais que a minha mãe já ganhou. E hoje em dia, eu ganho muito mais que meu padrasto. E por que vocês acham que eu tenho que ter vergonha de algo que todo mundo participa, que é o normal na nossa sociedade, que é digno? Eu não tenho vergonha, não, gente. Se for pra voltar pro CLT, eu volto de boa. Eu volto de boa. E se a pessoa na rua olhar pra mim e falar assim, aquele lá é o que tinha muito número e que hoje em dia é fracassado porque voltou pro CLT. Você vai ver a vida da pessoa e a pessoa é CLT. Mas eu entendo, sim, esse ponto de vista que vocês têm. Mas eu aprendi que é um ponto de vista que... Eu também tinha esse ponto de vista. Mas é um ponto de vista errado, que a gente tem que mudar. Então eu trago vocês também pra pensar de outra forma. Vocês e você também... Tatiana Fofocas. E sobre a comparação com o Ismael. Não tem muito essa comparação. Tipo, pra mim não faz muito sentido. Porque ele não é o meu modelo de sucesso que eu quero alcançar. Entendeu? Eu não tenho o modelo de sucesso que eu quero alcançar. Se eu falasse assim, não... O Ismael, ele é alguém que eu me espelhe, que eu quero chegar onde chegou e que é uma inspiração pra mim. Mas não é algo que eu quero fazer igual. Então, por que comparação? Sendo que ele trilhou um caminho diferente do meu, que ele fez escolhas diferentes das minhas, trabalhou de forma diferente de mim. Então, vão ter resultados diferentes. Igual eu falei daquilo, né? Quando você vê um youtuber crescendo, fazendo, comprando, conquistando coisas,
é meio que um modelo para as outras que estão crescendo fazer igual, né? Mas não é assim. As escolhas que ele tomou não é as escolhas que eu tomaria, que eu quero tomar, entendeu? Não é, e não quer dizer que ele tá errado, que ele tá certo, porque uma coisa que ele é que ele é esforçado. O que ele quer, ele vai lá e faz, ele trabalha e conquista. Entendeu? Ele passa por cima de tudo pra conquistar o que ele quer. Só que eu sou uma pessoa diferente dele, eu sou uma pessoa diferente do outro youtuber que cresceu. Então, vamos supor, se um dia de domingo tem uma pauta super importante pra. Um exemplo, tem uma pauta super importante que eu sei que vai bombar no canal. Só que nesse domingo é meu único dia de folga. Sabe, tem pessoas que colocam o trabalho acima de tudo, vou fazer, foda-se, eu descanso depois e faz. E ganha seus frutos disso. Mas, gente, eu sou uma pessoa que não iria ligar para um amigo para passar a tarde de folga com um amigo. É o meu momento de lazer, entende? Um exemplo. Ah, ele comprou uma casa. Eu recebi um comentário uma vez que eu tava viajando pra Alemanha. E aí eu comprei um sapato novo, né? Aí eu postei um sapato assim, original, assim, que foi baratinho lá. Aí teve uma pessoa que veio na minha DM e comentou assim: enquanto você tá comprando o sapato, o Ismael tá comprando uma casa, uma mansão. Aí, aí eu fiquei assim. Tá, mas é que agora eu quero comprar o sapato, sabe? O meu foco foi vir na loja e comprar o sapato. E o foco naquele momento foi ir lá e comprar a casa. Então, ah, ah, sabe? Gente, ai, eu não... Porque algumas pessoas querem que eu me envergonhe por não parecer outra pessoa. Mas eu não tenho vergonha, não. Eu sou eu. Quem comparar a gente é só vocês. Então, assim, ela comprou a casa dela. Tá, tudo bem. Ela tá muito feliz lá. E eu espero que ela seja muito feliz mesmo. Só que eu tô vivendo a minha história, eu tô vivendo o meu caminho, eu tô vivendo as minhas escolhas. Eu tô muito feliz com isso, tô bem de boa. Alguns de vocês apontam o dedo pra mim e falam assim: enquanto você tá comprando um sapato, ela tá comprando uma casa. Mas você que tá apontando o dedo pra mim, você já comprou a sua mansão igual a dela? Fala comigo. O seu pai e a sua mãe já comprou uma mansão igual a dela? Então por que vocês me colocam nesse lugar de eu tenho que me envergonhar por não estar no mesmo patamar que ela? Ou de que outros? Sendo que vocês também não estão nesse patamar não, gente. Vocês não estão nesse patamar não? Que patamar o quê também, gente? Não existe patamar não. Não é porque uma pessoa tem mais seguidores que você ou mais dinheiro que você quer é melhor que você, não. Em época de votação, o meu voto e o dela tem o mesmo peso. O mesmo peso. O meu, o dela, o seu tem o mesmo peso, né? Porque ela tem 1 milhão que o voto dela vai ser decisivo. Não. Não é. Então parem de se colocar parem de se colocar nessa hierarquia aí, porque não é. Se eu pegar o braço dela e cortar, ela pegar o meu e cortar, o nosso sangue vai ser vermelho. Igual. E tanto dela quanto da Virgínia, tanto do Carlinhos Maia. Morreu, virou pó. Morreu, virou pó. Morreu, o rato come. Igual. Igual, entendeu? Eu, você, a Beyoncé. Igual. Gente, eles não têm sangue de ouro, eles não têm... a palavra deles não tem mais poder que a sua, que a minha, que a nossa. Vivemos tudo no mesmo mundo. Uma casa e dinheiro na conta não define o poder de alguém, porque quem tem poder mesmo nesse mundo, né? É o Elon Musk. É isso, ó. Hoje em dia, eu fecho as frestas dos meus olhos, assim, ó, e olho só pro meu. Quer voltar pro CLT. E lógico, né? A gente vê o glamour dos influencers, de uma pessoa que venceu. Aí, ó, você viu? A gente vê o glamour dos influencers, mas isso é escolha. Se eu hoje escolher passar pra vocês um glamour, gente, eu passo pra vocês um glamour. Mas é que eu mesmo não quero, entendeu? Porque eu não sou assim. Por que eu vou ficar gastando dinheiro pra deixar vocês... Sendo que eu tenho outros projetos, outros planos. Gente, eu tirei um caminhão de lixo da casa da minha mãe. Quando ela precisa de dinheiro, ela fala: nego, tem dinheiro pra me emprestar? Eu empresto. Eu tenho dinheiro pra emprestar. Eu tô falando isso porque os meus objetivos de exemplo, de inspiração, são sonhos que eu tinha antigamente que hoje eu posso fazer. Então eu me tornei o meu próprio exemplo, a minha própria inspiração. Hoje eu ajudo minha mãe a reformar a casa dela. Hoje em dia o meu pai me liga pra pedir conselhos, gente. Meu pai é pastor. A minha inspiração de vida, eu me tornei a minha própria inspiração de vida. Então, assim, não tem porquê vocês querer comparar alguém com outra pessoa, sendo que essa pessoa mesmo
não se compara com essa outra pessoa, entendeu? Não leva essa outra pessoa aí como um objetivo de vida, entende? Então é meio sem sentido. Mas eu entendo, porque a gente veio do mesmo lugar, a gente veio da mesma cidade, a gente gravava vídeo junto. Só que são conteúdos diferentes, são abordagens diferentes, entendeu? Então, assim. Ele era drag, né? A drag, a Eli, era muito querida e todo mundo queria ver a montação. De repente, ele falou que não iria mais se montar porque fazia muito mal pra autoestima dele, né? Tirar a barba, ele não tinha muita autoestima. E quando ele se via com um corpinho mais malhadinho, que é como ele tá, inclusive, hoje, com barba, ele se sentia bonito e ele ia dar preferência pra isso, porque ele não gostava de se montar. E aí cai mais ainda, né? Porque o pessoal conheceu Eli através da drag Eli, o Vitor através da drag Eli. Então, quando você tira isso, quando você renega, que é meio que acontece com a Kéfera, né? Eu sinto que você renega uma coisa que te deixou famoso, as pessoas pegam ali um pouco de ranços. Ai, esse é um discurso que eu não gosto mesmo, gente, eu não gosto desse discurso. Porque, assim, ele era drag, e aí parou de ser drag, porque ele falou que isso fazia muito mal pra autoestima dele, e que não sei o que não sei o quê. E quando você renega isso, renega o que te fez famoso. Vocês estão vendo o peso das duas falas? De um lado, ela começa falando que eu parei de me montar porque eu falei pra todo mundo que isso me fazia mal. E do outro lado, ela fala, ai, quando ele renega isso, as pessoas criam ranço mesmo. Então, assim, eu tenho que continuar fazendo uma coisa que me faz mal porque vocês querem assistir isso? Vamos começar aqui, que tipo assim, eu entendo em que vocês me conheceram lá, montado, palhacinho. E aí, vocês queriam ver isso mais depois, e não sei o que não sei o quê. Só que eu não devo... Eu vou ser um pouco rude aqui, mas eu vou explicar pra vocês também. Eu não devo isso a vocês. No quesito de, tipo assim, eu não devo me montar sempre como forma de gratidão, sabe? Como, ai, vocês me conheceram assim, vocês me fizeram famoso assim de drag, então eu preciso ficar me montando de drag sempre, porque eu sinto que eu devo gratidão a vocês e tal. Não, eu me montava de drag, era gostoso e tal, vocês me conheceram assim e tal, mas ali era uma troca também era uma troca, né? Vocês me assistiam e eu dava conteúdo pra vocês. Então, assim, não tem, te demos isso, você deve isso. Ninguém deve nada a ninguém. Aquilo ali foi uma troca mútua, entendeu? Então tava justo. Eu me montava, vocês gostavam, e aí tudo mais, eu fazia conteúdo, e vocês me davam a atenção de vocês, eu fazia conteúdo, e aí vocês... Entendeu essa troca? Só que o que acontece? A partir do momento que começou a me fazer mal, eu não via mais o porquê eu continuar fazendo aquilo. Ah, mas é porque a gente te conheceu, a gente fez famosa de drag, e aí depois você gospe no prato, não tem essa de cuspir no prato. Porque assim, não é porque você começou com uma coisa que você tem que morrer fazendo a mesma, entende? Vamos supor corte de cabelo. O seu pai cortava seu cabelo sempre, até os 15 anos. E depois você quer mudar esse cabelo pra raspar, ou deixar ele crescer mais e tal. Você acha justo os seus pais parar de falar com você porque você decidiu não cortar mais o cabelo do modo que eles coisou? E ainda mais que tava me fazendo mal, sabe? Por que tava me fazendo mal? Eu ia em loja, eu só via a possibilidade de comprar roupa feminina pra minha drag. Então, assim, no meu eu, pessoal, o Victor, eu não tinha roupa boa, eu não tinha nada, eu não tinha sapato bom, entendeu? E aquilo foi mexendo com a minha cabeça de que eu não precisava mesmo, que a maioria das vezes eu ia estar montado mesmo. Aí, teve uma vez que eu tava namorando, sempre envolve homens, né? Teve uma vez que eu tava namorando, e aí eu não queria ver ele. Ele ia lá pra casa e eu não queria ver ele, porque eu tava me sentindo horrível. Porque eu tinha acabado de me montar, tinha tirado a barba, eu tava horrível, e eu não queria ver ele, porque eu achava que eu não era bom bastante naquele momento, sabe? E tipo assim, eu sou eu. Eu não sou a drag. A drag é uma montação, é uma arte. Se eu não estiver bem comigo mesma, a pessoa que sustenta essa arte, como é que eu vou continuar? Quando vocês falam isso, vocês falam como se eu tivesse
de um dia pro outro, parado de me montar. E agora eu só posto foto sem camisa e na academia. E não é verdade. Foi aos poucos, assim. Vocês falam como se fosse, de uma hora pra outra, ela, pum, mudou de ideia. Não, não foi assim. Vocês voltar lá atrás, eu, fazia publi montada e tal, não sei o quê. E aí eu ia pros eventos montada, não sei o que. Aí eu comecei a não me montar tanto nos stories, entendeu? Aí eu postava só Reels montada, fiquei um bom tempo postando só Reels montada. Depois eu comecei a academia, aí eu fui introduzindo a academia aos poucos nos meus conteúdos e tal. E nem introduzi tanto até hoje, tá? Eu só posto stories mesmo na academia e tal. Então, assim, foi uma escala muito natural. Foi uma escala muito natural. Mas por que algumas pessoas têm ranço de mim por causa disso? Que nem tem motivo de ter ranço, não. Tá? Porque se é uma coisa que me faz mal e eu decido parar, é uma decisão só minha. Ninguém mais tem poder de que dar pitaco nessa minha decisão, não, tá? Mas por que vocês acham que foi de uma hora pra outra? Porque o povo já cria ranço comigo por causa do negócio da Vanessa Wolff. Vê lá, já deduz lá e pronto, acabou. E aí já pega ranço também por causa do negócio da Smile. Aí também pega ranço por causa do negócio do CLT. Aí para de me acompanhar, entendeu? E aí depois quando volta e vê alguma coisa minha esporádica, eu tô gostosa e não faço mais drag. E aí na cabeça dá a impressão de que tipo, nossa, do nada, foi do nada. Foi do nada. Aí tudo bem. Mas não foi do nada, foi bem linear, assim, sabe? Foi uma escala bem, bem natural. Até porque quem me acompanha mesmo lá atrás, antes do Corrida, sabe que eu me montava uma vez no mês. Eu também não entendo essas críticas, porque o povo fala como se eu virei uma musa fitness. Agora, o meu trabalho é o meu corpo e eu só posto barriga e tríceps e bíceps. Não faço mais palhaçada, não sei o que, não sei o que. Porque se você entrar no meu perfil agora, você vai ver o mesmo conteúdo de 3 anos atrás, só que evoluído melhor. O mesmo humor. Eu posto foto sem camisa uma vez no mês, duas vezes no mês. Não é como se eu tivesse mudado o meu conteúdo pra uma coisa. Agora ele é padrão. Porque não é. Esse discurso que vocês fazem é irreal. Entra no meu perfil e olha lá pra ver, gata. Eu de peruquinha lá. É porque eu chamo vocês para acompanhar os fatos. Vamos acompanhar os fatos. E tipo assim, antigamente, vou contar um contexto aqui pra vocês. Antigamente, eu me cortava bastante. Nesse braço aqui. Tem até umas marquinhas aqui ainda. Porque o que acontece? Eu aprendi com a vida, sempre quando acontecia alguma coisa errada, é porque eu não merecia, entendeu? Eu não merecia afeto, eu não merecia nada. Então, sempre quando acontecia alguma coisa errada, eu devia me dar uma lição. Porque não deu certo, então a culpa é minha. Então eu devia tomar uma lição. Então eu me machucava, sabe? Eu me cortava. Muitas das vezes eu me batia, eu me colocava muito pra baixo, sabe? Eu me colocava muito pra baixo. Eu me achava muito feio, eu me achava muito incompetente, eu me achava muito não merecedor de nada, sabe? E aí eu sempre descontava no braço. E aí como eu comecei a ser drag, foi uma forma de eu substituir o corte. Se não dava certo, eu me achava feio, eu me achava fracassado e eu merecia uma lição, eu vou me montar de drag, porque de drag eu me sentia bonito, de drag eu me sentia mais animado, de drag eu me sentia mais talentoso, entendeu? De drag eu me sentia mais merecedor, mais potente, assim, porque a drag traz isso pra gente. Mas depois de um tempo, eu comecei a olhar pra mim, fora do personagem, e eu comecei a perceber que a visão que eu tinha de mim quando eu me cortava não tinha mudado. Então, quando eu não era de drag, eu continuava sendo feio, fracassado, podre, não merecedor de nada. E aí começou aquela vontadezinha, sabe? Aquela vontadezinha de fazer o que eu fazia antes e tal. E eu não fazia há muito tempo. E aí eu olhei pra mim e pensei, não, eu tenho que resolver esse meu problema que eu tenho comigo mesmo. Foi aí que eu comecei a fazer academia, e foi aí que eu comecei a me sentir mais bonito. E foi aí que eu comecei a querer me sentir mais bonito fora da drag. E hoje em dia, o drag,
o personagem, o meu personagem drag, que eu deixei de lado, ele me relembra muito aquela sensação de afastamento, eu me afastando de mim mesmo, sabe? Não sei se deu pra entender. É porque eu colocava na drag tudo que eu queria, mas eu não era drag, era tipo, era só uma máscara, sabe? E eu quero me sentir bom o suficiente sem essa máscara. E quando eu boto essa máscara de novo, me dá a sensação de que eu tô me escondendo de novo, mas eu não quero me esconder mais. Eu quero ser eu quero ser bonito, eu quero ser forte, eu quero olhar no espelho e gostar do que eu vejo. E eu não tenho a mínima vontade de voltar. Só que o pessoal, eles já têm ranço de mim por algumas coisas. E eles. Aí eles vão puxando isso, que tudo, pega todos os motivos possíveis, entendeu? Só que isso não deveria ser motivo, porque eu tô bem hoje em dia. Aí então vocês deveriam ficar bem comigo também. Ah, eu não quero acompanhar mais porque não faz mais drag. É só não acompanhar e tá tudo bem. E tá tudo bem. Todo mundo. O criador de conteúdo, ele tá ali pra acompanhar, pra você se identificar. Se você não se identifica mais, é só se afastar e tá tudo ótimo. E tá tudo bem. É um conselho é um conselho que eu dou pra vocês ainda. Não deixa ninguém ditar o que você pode ou não fazer, o que você pode ou não ser. Sabe? Não se coloque em lugares, em situações que você não tá confortável pra receber o apoio de outras pessoas. Acredito que a comunidade pegou muito ranço pela questão da religião, talvez, né? De defender ali de uma forma meio deturpada, né? Bom, vamos lá pro negócio da igreja, né? Ai, defendendo o pastor homofóbico. Primeiro que eu defendi o quê? Primeiro que eu defendi o quê? Hein? Eu sempre vou na igreja, sempre. Sou cristão, sim. Quando eu não vou no culto, eu boto assim no YouTube. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir, porque igual eu já falei, né? Tem que repetir pra entrar na cabeça de vocês. Eu sempre vou aqui no YouTube e coloco assim, pregação. Aí o título que tá lá, no mesmo título que me chamar a atenção, eu boto. E aí eu não tô nem aí se é algum pastor que o povo tem ranço, ou se é não sei o que, não sei o que. Eu vou assistir. E se tá falando alguma merda, eu pego e pulo. E aí, eu vivo, tiro foto e posto nos stories e tal. Que internet assim, gente, você dá um A, aí o povo vem com BC, né? Aí, o que acontece? Aí, umas vezes eu postei uns stories assim, vendo. E aí, todo mundo foi lá. Aí, depois dessas tretas e tal, aí o povo foi resgatar stories meu assistindo esse tal desse pastor aí, que o povo diz ser homofóbico, que não sei o que, não sei o que. Mas assim, nos stories eu tô falando assim, arrasou, gente, sigam ele, acompanham ele. Nas minhas postagens eu falo, gente, sigam esse pastor aqui, tal pastor, não sei o que, desse pastor. Então, defendendo quem, né? Defendendo quem? Eu boto o vídeo, posto que eu tô assistindo e só. Igual todo mundo faz. Mas o povo fica tirando sarro da minha cara com o André Valadão, né? Não tem contexto nenhum, porque primeiro que eu não assisto André Valadão. Segundo, que eu não sigo. Terceiro, que eu nunca fui num culto dele, entendeu? Os cultos que eu vou eram na igreja aqui do meu bairro, que é incrível, inclusive. Só que, gente, eu pego aqui, boto lá pregação e boto no YouTube pra assistir. Eu vou assistindo. Eu boto ali a palavra, eu ouço as coisas boas. Se falar alguma merda, eu mudo. E é isso. Não significa que eu frequento a Lagoinha, que eu sigo o André Valadão, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, mas aquele é homofóbico. Gente, quando eu boto uma pregação na TV, eu boto na TV e vou lavar, vou fazer outra coisa. Eu nem presto atenção na pessoa que tá pregando. Falar alguma merda, alguma coisa, homofobia, eu só mudo. Mas enquanto tá falando coisas boas que agregam sobre amor, eu vou deixando na TV. Eu sei separar uma coisa da outra. Falou coisa problemática, eu mudo. E assim, pensa comigo também, que cristão eu seria se eu não perdoasse e se eu não mostrasse o caminho certo, se eu não corrigisse. Porque ser cristão é perdoar e corrigir. Então assim, se a pessoa foi homofóbica, eu posso ir lá e corrigir essa pessoa. Falar, não é assim, não é bem assim que faz, não é bem assim que fala. Tanto que eu já corrigi tantas outras pessoas já, da igreja também, que já foram homofóbicas. Já falei, não, peraí, né, não é bem assim. Então a saída não é a gente ver a pessoa errando e ir lá e crucificar. É a gente ir, repreender e ensinar. Não é assim. Como é que você quer atrair as pessoas assim, sendo que você tá fazendo esse discurso de ódio? E é o que eu prego no meu perfil. Tantas vezes que eu já publiquei pastores elogiando LGBTs, apoiando LGBTs. Tantas vezes que eu já postei sobre Jesus amar as pessoas LGBTs. Mas cadê os prints disso? Se você me acompanha, você sabe o que eu tô falando. Se você me acompanha há muito tempo. Mas cadê o print de eu postando dos pastores que apoiam LGBTs? Que defendem LGBTs? Não é verdade, meus amores? Não é verdade? Então não faz nem sentido eu ficar me taxando
como a gay crente preconceituosa, a valadão de calcinha, sendo que, pra quem me segue, sabe muito bem o que eu prego. E vocês nunca viram e nunca vão ver no meu perfil eu apontando o dedo pra algum LGBT. Ou postando algum trecho de alguém que tá apontando o dedo pra algum LGBT. Se esses print que vocês têm aí fosse print da pessoa ali falando alguma coisa homofóbica e eu batendo palma, aí tudo bem, aí vocês poderiam estar me julgando, alguma coisa assim, mas não. Até porque quem me segue há muito tempo sabe que eu sempre falei de coisas cristãs, sempre falei de Jesus, de Deus, sabe que eu sempre coloquei hino pra escutar nos meus perfis, sabe que eu sempre falei de igreja, sempre frequentei igreja. Quem me acompanhou no Corrida me via orando antes de fazer as provas. Pra vocês virem aqui agora e usar isso contra mim, sendo que vocês sabiam. Porque eu já ouvi muito, tipo, e se perdeu no personagem. Que personagem que eu mostrei pra vocês? É o mesmo que tá aqui agora falando com vocês. Tudo que eu mostrei antes, depois, eu mostrei durante o programa. Pra quem me acompanha, sabe o que eu prego. Já ouvi muito também falando assim, essa gay que quer aprovação, essas gay que quer aprovação da igreja. Eu sempre preguei no meu perfil que a gente não precisa de aprovação de igreja nenhuma. Eu não preciso de aprovação de igreja. Quem é que precisa de aprovação de igreja? Eu sempre preguei que eu busco a aprovação de Jesus e só. Se eu ouço alguma coisa homofóbica, eu sempre falei isso. Se eu ouço alguma coisa homofóbica na alguma igreja e tal, eu só levanto e vou embora. Entra aqui e sai por aqui. Eu não preciso de mudar a cabeça deles, não, porque eu não preciso da aprovação deles. Se eu tenho alguma questão, eu vou no meu quarto, ajoelho e falo com Jesus, eu falo com o próprio Deus. Que a gente tem eu e vocês, a gente tem essa ponte, entendeu? E todas as vezes que Jesus falou comigo, foram as vezes que eu tava no meu quarto, que eu tava aqui orando sozinho. Todas as vezes que ele me fez evoluir, tipo, não, você tá errado, vamos repensar. Eu tava conversando com ele sozinho, entendeu? Não foi indo atrás de pastor, indo atrás de alguém pra ter uma revelação, alguma coisa. Não, porque se Deus tem alguma coisa pra falar com você, ele vai falar com você. E ele fala comigo. E alguns de vocês aqui pensam que, por ser gay, eu tenho que ser macumbeiro ou eu tenho que ser ateu. Porque cristão não dá. Cristão não dá. Porque é o povo que te maltrata, é o povo que te desrespeita, é o povo que é preconceituoso, que não sei o que não sei o que. Só que o cristão não é assim não, tá? Vocês misturam muito o cristão com o evangélico. O evangélico, ele é religioso. E nem Jesus era religioso. Cristão é você crer em Cristo e seguir a Cristo. Que é o amor dele, a justiça dele, a empatia dele. Até porque eu sou cristão e eu continuo sendo gay. Vocês nunca pararam pra pensar? Vocês nunca pararam pra pensar? Mas mesmo sendo gay, eu vou estar aqui nos meus perfis sempre falando de Jesus, falando do amor dele, falando da justiça dele, falando que ele ama a mim, ele ama vocês, entendeu? Sempre vou estar falando dele, não tenho que possa me mudar a minha ideia. Não tenho que possa mudar a minha ideia. Porque Deus me tirou de tanta coisa, gente. Me tirou de tanta coisa. Hoje era pra eu estar na rua, viciada em alguma coisa, porque eu já tive oportunidades pra isso. Tive influência pra isso, dentro de casa, inclusive. Nada disso que eu conquistei até hoje seria por minha força própria. Porque quem me deu paciência, quem me deu força, quem me deu sabedoria e caminho foi Deus. E cada dia Deus me ensina a ser mais respeitoso, mais cuidadoso com as minhas coisas, mais empático, mais calmo. Gente, eu era muito estressado. Hoje em dia eu já paro, já fico na minha, eu já coloco minha cabeça pra pensar, já reflito nas coisas que eu faço, sabe? E tipo assim, se fosse por mim, gente, eu ia estar assim, ó, tacando pedra em todo mundo. Mas hoje em dia eu já sento, eu já oro. E algumas pessoas falam como se eu fosse tão crente que eu sou insuportável. Gente, eu tenho muitos amigos. Se eu fosse insuportável, eu não tava com nenhum. Pode perguntar pra todo mundo, inclusive pra quem eu nem converso mais. Você pode perguntar pra quem eu não converso mais. Você pode perguntar pra quem eu já converso. De que se nesse quesito eu sou chato. Eu não sou chato. Eu falo de Deus, eu falo da palavra, eu falo de Deus quando me abrem espaço. Eu não chego falando, pregando pra todo mundo. Quando alguém pergunta a minha opinião, eu dou minha opinião, só que de um jeito super respeitoso. Podem falar que eu sou preguiçoso, podem falar que eu sou, sei lá, que eu chego atrasado nas coisas, que eu prometo e não cumpro, podem falar. Mas falar que eu sou chato em quesito de ser crente, de ser cristão, gente, ninguém tem o que falar. Ninguém.
Pode perguntar pra quem eu nem converso mais ou pra quem eu já converso. Eu sou super de boa. E assim, não tem como eu parar de falar de Jesus, porque era pra eu estar morto, sabe? Era pra eu estar morto. Gente, era pra eu estar morto. Era pra eu estar morto. Era pra eu estar morto. Então, assim, o fato de eu levantar todo dia e ter ar pra respirar e tá falando, é porque ele me deu vida. E eu não tô falando de nascimento, não tô falando de, ai, minha mãe me deu a luz. Não. Eu tô falando de já apontar a faca pra mim. Já apontar a faca pra mim. Já teve dias que eu não tinha o que comer e aparecia comida lá em casa. Já teve vezes de eu orar e eu achar dinheiro no chão. Então, assim, se você é LGBT e é cristão, ou tem medo de ser cristão por causa dos pastores homofóbicos ou qualquer pessoa podre que tem por aí, saiba que você pode construir a sua intimidade com Deus. Você não precisa de aprovação de pastor nenhum, inclusive de nenhum homofóbico, entende? Porque Jesus não é homofóbico. Teve dias de eu querer morrer, daí eu querer morrer mesmo, e eu senti Deus do meu lado conversando comigo. Tipo, a minha vida é um milagre, a minha vida toda é um milagre, a minha vida inteira é um milagre. Então, assim, não tem como eu não falar de Deus pra vocês, porque eu vou continuar falando. Não importa se vocês vão me odiar, não importa. Logicamente, com a ajuda dele, para que eu comece a falar pelos meios certos e não pelos meios errados, como a gente sempre pisa na bola às vezes, né? Mas eu vou continuar falando. Se vocês procurar aqui no canal, inclusive, aqui no canal, no meu Instagram, tem vídeos que eu dou meu testemunho, tem vídeos que eu falo sobre a minha intimidade com Deus, tem vídeo de eu chorando, falando sobre as minhas experiências com Deus. E é muito bonito, sabe? É muito real. Então, se vocês têm curiosidade, eu aconselho vocês ir lá ver, assistir. Uma das minhas melhores amigas, uma das melhores pessoas que eu tenho, que eu ainda tenho contato, é a Miss Black Divine. E a Miss Black Divine, a Paula, ela é do Candomblé. Ela que me ajudou a caçar aluguel aqui em São Paulo, sabe? Ela já veio de Santos pra gravar comigo. E eu amo ela de paixão, assim, ela me ama de paixão. A gente sabe, gente, eu amo ela. E pra falar a verdade, em todos os meus ciclos de amizade, eu só tive amizade com ateu e macumbeiro. Em todos os ciclos de amizade, gente, eu sou o único cristão. E como eu sou o único cristão, você acha que se eu fosse tão insuportável assim, que eu não respeitasse outras crenças, outros modos de pensar, eu não estaria sozinho? Aí eu parei de falar com algumas pessoas, mas foi coisas sobre a amizade, não sobre essa questão. Mas se você perguntar pra qualquer um, nesse quesito, eu sou muito de boa, eu sou tranquilo. Eu falo quando me abrem espaço, quando me permitam falar, e eu falo super de boa, gente. Se quer acreditar ou não, tantas vezes que eu já preguei pra Sara Vika, sabe? Tantas vezes que eu já preguei pra Sara Vika porque ela deixou. E mesmo assim, ela vive me chamando pra dormir na casa dela, gente. Então, assim, a imagem que o pessoal tem de mim é uma imagem que criam por causa do ranço que já tem. Entendeu? Mas eu sou super de boa, sou super tranquilo, sabe? Eu evoluo também, fiz muita merda, eu fiz muita merda. Mas quem não faz merda, sabe? Fiz muita merda, mas quem não faz merda? O importante é a gente olhar para nossas merdas e a gente olhar por outro ponto de vista, sabe? E é sobre isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que quem gostou continue aqui. Se você eu dei toda a bagagem pra vocês agora pensar, ter uma visão sobre mim. Então, se vocês continuarem não gostando, então, por favor, se desinscreva e vamos seguir a nossa vida, sabe? Vamos seguindo a nossa vida, deixa essas pautas pra lá, porque a gente tem outras coisas pra viver também. Acho que é só isso. Ah, e quem quiser comentar alguma coisa também, eu não vou deixar os comentários daqui abertos, não. Mas quem quiser comentar alguma coisa assim, ou a minha DM do Instagram sempre tá aberta. Se vier xingando, falando coisa pesada, eu só vou ignorar. Mas se for de boa, for tranquilo, pode mandar mensagem na DM, que a gente conversa. Não vou ficar explicando demais também não, né, porque não sou criminoso pra ficar explicando as coisas. Mas eu posso esclarecer pra todo mundo e tal, não sei o quê. Eu sou bem de boa, tá? Eu respondo DM, se não for grosseria, eu respondo gente. É isso, gente, que eu tô com fome, tem que trabalhar também. Porque eu não consegui um CLT, mas eu consegui outros trabalhos. Eu edito pra muita gente hoje em dia, você acredita? Galera, é isso aí.